Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, possa nos falar através da tua santa palavra e que nós tenhamos o privilégio de, recebendo o teu recado, possamos permitir que o teu Santo Espírito transforme as nossas vidas. Que o Senhor me use e que através das palavras da tua palavra nós possamos ouvir diretamente a tua voz, nos falando os teus planos para as nossas vidas. É o que peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês que nos assistem nas mídias sociais, vocês já foram desafiados a fazer alguma coisa que de alguma forma era contra a vontade de Deus? Às vezes não. Nós conhecemos a verdade, nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos aqui construindo devagarinho durante a nossa vida, né? A nossa convicção em cima das verdades bíblicas, e o tempo todo nós estamos tomando decisões, o tempo todo, e essas decisões norteiam as nossas vidas, nos conduzindo o tempo todo para dizer o sim ou para dizer o não, diante de situações que podem nos levar a agradar a Deus, as situações em que nos fazem agradar a Deus, e em outras situações que nos fazem desagradar a Deus. Aqueles que se dizem cristãos, conhecendo a verdade, se determinam a fazer aquilo que agrada a Deus, evidentemente, mas de vez em quando, a vida coloca diante de nós uma situação em que a gente precisa fazer escolha. E essa escolha, sim, pode nos colocar diante de uma encruzilhada. Nem sempre é muito fácil fazer isso. Às vezes é, mas nem sempre é muito fácil. E nós precisamos decidir fazer aquilo que agrada a Deus ou não, como disse. Ontem estava eu sentado ali na escadaria da frente da igreja, com Eric, não sei se Eric está aqui embaixo, Eric está aí atrás, com Valdic, não sei se Valdic está aqui, né? E com Gilton, que está lá em cima, né, Gilton? Gilton está lá em cima, servindo a Deus ali na mídia. Aqui, Gilton, na frente, exatamente. E nós estávamos aqui, vocês que nos assistem pelas mídias sociais, contando uns para os outros os momentos de desafio que nós tivemos na nossa vida, sobre assim a seguinte questão: obedecer ou não obedecer a Deus no que diz respeito à guarda do sábado e alguns outros princípios que a gente aprende na Bíblia. E aqui e ali a gente ia tricotando e falando um para o outro como foi que nós enfrentamos aquelas situações difíceis, não foi, Gilton? Não foi, Eric? Muito bom fazer isso, porque a gente, de ouvir o outro falar, que enfrentou situações parecidas com a que nós enfrentamos, nós nos fortalecemos. E de alguma forma, aquilo faz com que a gente fortaleça a decisão que a gente tomou lá atrás, nos colocando numa situação evidentemente de segurança, como se a gente dissesse para a gente mesmo: eu segui o caminho certo. E é muito bom essa sensação. Eu senti isso, viu, Gilton? Sabendo da sua história, eu senti fortemente isso, ouvindo como você falou, Eric, como você falou com seu chefe também. E é muito bom a gente tracejar a nossa vida, sabendo que a gente pode pisar seguro, né? E seguir aquele caminho. Mas a Bíblia conta para a gente algumas situações de pessoas que enfrentaram situações parecidas, não querendo dar gradação maior ou menor para essas situações, evidentemente, né? Porque Deus sabe muito bem qual é o tamanho da nossa força e da nossa coragem, da nossa disposição. Ele nos conhece pessoalmente e sabe até onde nós podemos ir. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre aquilo que enfrentou Daniel, ou melhor, os amigos de Daniel. Aqueles que você sabe, a história é muito conhecida. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias.
Esses 3 homens enfrentaram uma situação difícil. Mais de uma vez. No livro de Daniel, é contado no capítulo 3, que eles tiveram que escolher entre o fogo, a morte no fogo, na verdade, ou a vida de desobediência a Deus. O relato, eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês, está lá no capítulo 3 do livro de Daniel, se vocês puderem. Eu vou ler só um pedacinho, para que a gente possa contextualizar historicamente do que é que a gente está falando. Capítulo 3, verso 1, abre a Bíblia de vocês, por favor. Capítulo 3, verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração desta imagem, a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3 diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, verso 4, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha para mim, igreja. E você que está aí do outro lado da tela, olha para cá também. O desafio era muito grande. Estavam os amigos de Daniel dentro daquela multidão de pessoas. E a ordem havia sido dada para que todas aquelas pessoas se prostrassem. Imaginem vocês a cena. Todos ajoelhados, aquela multidão de pessoas ajoelhadas. E Misael, Ananias e Azarias, diante do seguinte dilema: adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha construído, ou continuar em adoração ao Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Porque necessariamente, ao ajoelhar e ao se prostrar diante da imagem, existiria sim um ato de idolatria. Esse era o dilema. E aquele homem e aqueles homens, como disse, diante daquela multidão de pessoas, conseguiam perceber claramente que quando eles se prostrassem, eles ficariam em evidência, porque era uma multidão de pessoas ajoelhadas e somente eles 3 em pé, como um mar, todo uníssono, e 3 pedras no meio do mar. Eles iriam ser notados, evidentemente, claramente, e eles sabiam disso. Mas aí, o pensamento que vem à mente, e vocês podem pensar assim: mas é só uma prostradinha, isso não vai ter nenhum tipo de efeito prático na minha vida diária de comunhão com Deus. Eu posso fazer isso só para assegurar que a minha vida seja preservada e eu continue de alguma forma no meu dia a dia, continuando, por exemplo, a estudar a lição da escola sabatina, a ler a minha Bíblia, a fazer meus momentos de oração. Eu podia fazer isso rapidinho, você pode pensar isso, né? Mas aqueles homens, diante daquela situação e diante daquele dilema, certamente, eles não pensaram nisso. A história nos conta que eles tinham uma resposta pronta
para o rei Nabucodonosor, e eu vou ler para vocês essa resposta pronta. Eu queria que vocês me acompanhassem naquilo que está no verso 16. Eu não vou contar a história toda exatamente nos detalhes, porque demoraria muito, mas o verso 16 conta para a gente o que é que estava na mente e no coração daqueles homens. Vamos lá, capítulo 3, verso 16 do livro de Daniel diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 nomes, evidentemente os nomes que Nabucodonosor tinha dado para eles. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A primeira coisa que me vem à mente aqui é: que ousadia esses homens tinham, né? Veja que a fala que foi registrada no livro de Daniel não foi uma fala como quem está com medo. A fala dele, veja que a segunda parte traduz isso de forma mais enfática. Se não, fique sabendo. Quando a gente quer desobedecer alguém ou quer fazer alguma coisa contrária a alguém que está nos pedindo, fazendo alguma coisa, olha, fique sabendo que eu não vou fazer isso. Não é assim? Quando algum filho da gente fala para a gente querendo desobedecer, é assim, né? Fique sabendo, Senhor Rei, que se Deus não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar, e está tudo certo. Eles foram firmes, ousados, e eles estavam falando com um rei mais importante de todo aquele mundo conhecido, mas mesmo assim, eles foram firmes e claros na posição que eles tinham que defender. Eles não podiam negociar com a verdadeira adoração. Eles estavam certos do que eles criam e andaram no discurso e na ação segundo aquilo que eles criam. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que aqueles homens estavam tão seguros? Ou mais ainda, por que eles eram tão firmes? Vejam só, irmãos, será que a capacidade ou a disposição que esses 3 homens tinham para responder dessa forma ao rei Nabucodonosor se consolidou, ou se cristalizou, ou se materializou somente naquele momento específico em que eles foram desafiados? A reflexão que vem à minha mente, eu acho que deve vir à mente de vocês, e é o propósito que eu quero trazer vocês nesse fim de sábado, é o seguinte: como foi que eles se tornaram esses homens? Prontos para ficar firmes na posição do lado de Deus. Talvez a melhor pergunta não seja essa como, talvez seja quando eles se tornaram esses homens. A Bíblia não traz a história da infância desses homens, mas traz aqui alguns sinais que de alguma forma nos apontam para a resposta a essa pergunta, e eu queria que vocês abrissem para mim a Bíblia no capítulo 1 do livro de Daniel, que diz assim, no verso 8, Daniel capítulo 1, verso 8, falando do Daniel: resolveu Daniel firmemente, a palavra aqui é ressaltada, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A história aqui a gente conhece, é Daniel e seus amigos sendo levados cativos para a Babilônia, e o rei ter planejado um banquete para eles, que envolvia assim as finas iguarias do rei. Essas finas iguarias do rei, eles sabiam que haviam sido oferecidas aos ídolos
de Babilônia, os deuses de Babilônia. Obrigado, minha irmã. E eles, sabendo disso, ou melhor, aqui especificamente Daniel, sabendo disso, diz: eu não quero me contaminar com isso. Mas aqui é Daniel. Mas vamos continuar lendo. O texto diz assim, lá no verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Veja aqui que Daniel já não está falando só dele. Daniel está falando, ele usou a expressão, os teus servos. Por que ele fez isso? Porque ele já estava falando dele e dos seus 3 amigos. Então aqui, essa disposição de estar firme na convicção de não se contaminar, não era só de Daniel. E o texto continua dizendo: o que se nos deem, veja que mais uma vez se coloca o verbo no plural, o que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa, mais uma vez no plural, aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Irmãos, esta parte da história conta pra gente quem eram esses jovens. Eles tinham uma convicção firme, desde sempre, de que deviam servir a Deus e que deveriam obedecer somente a Deus. E eles não iriam mudar isso, mesmo diante das investidas de Nabucodonosor, de tentar aculturá-los, mudando o nome, mudando o tipo de comida que eles comiam, fazendo com que eles tivessem contato com a cultura da época. Eles sabiam quem eles eram. Mas a pergunta que eu fiz é: quando? Essa pergunta continua. E a resposta para essa pergunta é: todos os dias da vida desses homens, eles decidiram permanecer ao lado do Senhor. Sabe como? Estudando a lição da escola sabatina. Sabe como? Lendo a Bíblia todos os dias. Sabe como? Colocando os joelhos no chão quando acordam. Sabe como? Quando for dormir, quando iam dormir, colocando o joelho no chão também. Sabe como? Quando eles se colocarem nas mesas, na mesa para comer, agradecendo a Deus pelo alimento que Deus tinha colocado na mesa deles. Sabe como? Na conversa que eles tinham com outros amigos, a conversa deles não era contaminada com coisas ruins. Sabe como? Uma vida de obediência a Deus. Quando a gente lê aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 8, e aí eu peço que vocês abram comigo, Deuteronômio capítulo 8. A gente vai ler uma coisa que é muito interessante. Tem uma regra de interpretação hermenêutica que conta para a gente o seguinte: que toda vez que dentro de um texto, se repete uma informação várias vezes, é porque Deus inspirou aquele profeta ou autor da Bíblia para que passasse uma mensagem de forma enfática para a gente, de maneira que ele diz: olha, aquilo é importante. É como se ele dissesse assim, ó, deixe piscar essa informação, para que todo mundo entenda que é importante. E aí eu vou convidar para vocês lerem comigo vários pedaços. Capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno.
Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Deuteronômio capítulo 2, ou melhor, capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Verso 6, guarda os mandamentos do Senhor. Verso 11, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. Verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Verso 19, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Irmãos, esses meninos, esses homens, esses jovens, eles conheciam esses textos. E esses textos dizem para a gente de forma repetida: não te esqueça do Senhor. Guarde o Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. Se lembre, se lembre, se lembre, se lembre, se lembre. Como que se dissesse para a gente assim: olha, um dia pode ser que saia da sua mente. Então, não se esqueça dos meus mandamentos. E o texto termina de forma extraordinária dizendo o seguinte: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Eles não queriam perecer. Mas o segredo do quando é que fez com que eles estivessem dispostos e capazes de enfrentar a fornalha de fogo ardente. Não foi o dia do desafio que fez o homem, foi uma vida inteira de comunhão que fez o homem pronto para o momento. Esse é o recado que eles têm para nós. E olha que coisa interessante. Quando a gente volta lá para o livro de Daniel, abram de novo a Bíblia de vocês, lá no capítulo 3, usando a mesma regra de interpretação hermenêutica, a gente percebe que o autor do livro de Daniel, ele quer chamar a atenção para a pessoa deles três. Como se quisesse dizer assim: olha, não olhe para o fogo, não olhe para o contexto escatológico do capítulo 3, que de alguma forma aponta para o Apocalipse, que mostra para a gente a união da religião com o Estado, que aponta para a gente o desafio da negação da fé, que aponta para a gente uma série de informações que sim, a gente consegue espelhar com o livro de Apocalipse. Não é para isso que eu quero que vocês olhem, eu quero que vocês olhem para ele. Se não, vejam comigo, olha só, capítulo 3, verso 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 13, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, e a gente leu. Verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 23, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. E aí, irmãos, minha voz já está falhando, mas a gente pode chegar e eu vou dizer para vocês, 13 vezes, só esse capítulo repete o nome desses três homens. 13 vezes. Sabe por quê? Porque quando Daniel escreveu esse capítulo, ele queria dizer o seguinte: olhe para os meus amigos, para que vocês entendam que o meio que tornará possível vocês enfrentarem a fornalha de fogo ardente lá no final,
no momento escatológico do livro de Apocalipse, não é o que você vai construir no dia lá, do dia D, mas o que você vem construindo, a semelhança do que eles fizeram ao longo de toda a sua vida. Ele está dizendo para a gente, estude a Bíblia todo dia. Está dizendo para a gente, fale de Jesus para as pessoas todo dia. Ele está dizendo para a gente, ore meu filho, venha conversar comigo todo dia. Ele está dizendo para a gente, olha, tenha comunhão comigo todo dia. Porque foi isso que tornou possível esses homens enfrentarem essa situação. Absolutamente nada mais do que isso. Então a resposta do quando, sabe quando é? Sempre. Porque a decisão a gente toma todos os dias. E não é fácil. E é sempre uma decisão de todo dia. Eu estava falando com eles ontem, com o Érico, com o Valdic, com o Gilton, sobre atividade física. E às vezes você acorda de manhã sabendo que precisa dar uma caminhada, o tênis está do lado da cama, a roupa de academia está lá no guarda-roupa, você só precisa se levantar e ir buscar. Mas a vontade não coopera com isso. Você precisa decidir fazer. Virar da cama, ajoelhar, agradecer a Deus pela vida, pedir pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, fazer a sua comunhão e depois da comunhão colocar o tênis nos pés, a roupa de caminhar e sair para caminhar. É a decisão que torna possível o enfrentamento para as situações da vida. Uma decisão. Não vai vir fácil, mas são as decisões que tornam possíveis os enfrentamentos. Não existe mágica, não existe uma emoção, não existe nada disso. O que existe é uma decisão que a pessoa toma. Eu vou viver isso. E ponto final. Pode cair o mundo, como diz a música, mas você diz, eu vou viver isso e acabou a história. O inimigo vai fazer um monte de situação específica para tirar do caminho. Ele vai fazer seu chefe ligar para você 5 horas da manhã. E você vai ter que dizer para ele, olha, eu estou no meu momento de comunhão. Daqui a pouco eu ligo para você. E ele vai ter que entender. O nosso problema é querer que nossa mente e nosso corpo esteja pronto no dia da dificuldade. Isso não vai existir. Esse milagre, Deus não pode fazer por nós. Porque Ele nos convida todos os dias para o desafio de o adorarmos, de termos comunhão com Ele. Ele não nos chama somente naquele dia. Então o que nós precisamos fazer é dizer, Deus, eu não tenho força para hoje, então eu preciso que o Senhor me ajude a ter a força, e Ele vai lhe ajudar. Mas antes de você pedir, você precisa decidir. Eu queria observar uma coisa interessante. Se eu fosse pedir aqui na igreja relatos de pessoas que enfrentaram esses momentos, eu sei que eu ia ouvir de muitos. Dias de glória para o nome do Senhor. De pessoas que, como eu disse, meu irmão Gilton, meu irmão Eric, meu irmão Valdic, ouviram a voz de Deus e ficaram firmes do lado do Senhor e fizeram a vontade dEle. E o resultado foi positivo, isso é maravilhoso, porque Deus é bom. Mas e quando as coisas não dão certo? A gente permanece ao lado do Senhor? Hein, igreja? Hein, igreja? Permanece. Tem que permanecer, não é? Eu não combinei com essa pessoa, mas eu gostaria de conversar com ela um pouquinho aqui com vocês. Eu não quero que ele fique com medo. James, vem aqui. Vem aqui, James. Me faça um favor. Eu não combinei nada com ele, mas eu vi uma história essa semana que me deixou impressionado.
feliz. Me fez admirar mais ainda, James. E ter um coração assim, muito feliz de ter te conhecido e tê-lo como irmão. James me contou essa semana que quando eu era mais moço, ontem, não foi? Antes de ontem. Alguém pode trazer o microfone para mim aqui, por favor? James, traga o microfone para mim, por favor. Antes de ontem, né, James? Segura aqui. Antes de ontem, ele fazia faculdade de Direito. E enfrentou aí, não foi, James? Quantos períodos? Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí enfrentou aí praticamente 10 períodos. 10 períodos. 92% do curso. 92% do curso. Vocês ouviram isso, gente? James, ele foi até o fim. Faltava, olha, um pouquinho de nada. E aí aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu, James? A gente perdeu uma matéria, um vacilo que a gente deu. Sim. E a gente precisava cursar essa matéria para pegar umas outras matérias, né? E a gente só conseguia pegar essa matéria se fosse no sábado. No sábado, irmãos. A gente tentava pegar à noite no curso normal e nunca tinha vaga, e a própria diretora da faculdade de Direito dava opção no sábado. E a gente não, ela chegava para a gente e dizia: se você não pegar, você vai parar o curso, não vai concluir, né? Isso não tem problema. Aí já acho que no 7º, 8º período de Direito eu fiz vestibular para Geografia na UFES e a gente foi aprovado, né? Mas por que eu fiz esse vestibular na UFES? Justamente para ter a opção de conseguir transferência interna na UFES para o curso de Direito. Passei, comecei a cursar Geografia, ainda fiz uma matéria de Direito e ao mesmo tempo a gente ia pedindo a transferência interna. Não veio nunca. Não, né? aconteceu. Não aconteceu. A gente teve que trancar a faculdade, parou a faculdade de Direito, né? Justamente por causa do sábado, né? Por causa do sábado. A gente fez essa opção. E eu digo que nunca balancei de pegar a matéria no sábado e terminar meu curso de Direito. Nunca passou pela minha cabeça isso. Você se formou em Direito? Não. Não. Faltando 4 matérias, praticamente. Você é professor de Geografia há quantos anos, James? Aí eu sou professor de Geografia, rapaz, faz tempo, viu? 30 anos. 30 anos. Está fazendo agora. E Deus foi bom contigo? E Deus foi maravilhoso, né? Nunca faltou nada na Amém. minha casa. Estou vivendo de forma digna, eu, minha esposa e minhas filhas, graças Amém. a Deus. Deus tem sido fiel comigo, né? Até Deus hoje. é maravilhoso. Obrigado, James. Irmãos, não saia não, espera um pouquinho, que eu quero que a gente ore juntos. Irmãos, é o seguinte, ó. Quando tudo acaba bem, parece que a história tem um brilho assim diferente, não é? Mas você sabe que acaba bem também quando não acaba do jeito que a gente quer. A priori, o sonho de James era ser advogado. Na verdade, ele me disse, ele não falou aqui, mas ele já estava advogando, como no estágio da defensoria. Não foi isso? Trabalhei 3 anos estagiando na defensoria pública, estagiei no escritório de advocacia, já tinha na minha mente seguir a área penal, né? Já estava visitando penitenciária, delegacia, etc. Estava me divertindo um bocado, sabe? Exatamente. Tinha me encontrado na área, né? Mas Deus tinha outros planos para a gente, né? Sabe o que é que eu quero observar agora, James, olhando para você? O Kahoot. De vez em quando o James ganha um Kahoot. Vocês já perceberam? Quem é que participa do Kahoot aqui? Eu vejo ele no pódio, ué. Sabe por quê? Porque desde lá de trás, e aí eu estou falando do meu irmão James, ele sabia que para que ele enfrentasse o desafio, ele precisava fazer o básico. E ele faz até hoje. Eu estou citando o Kahoot porque é verdade, eu vejo aqui no pódio o nome de James.
Várias vezes, gente. Sabe por que está lá? Porque ele estuda a lição, porque ele estuda o livro que é desafiado para fazer o Kahoot. E a gente precisa fazer o básico, para que a gente tenha condições de enfrentar a dificuldade no dia do desafio. James, ele não decidiu permanecer ao lado do Senhor. E aí eu posso falar por você, porque foi isso que eu sinto. E guardar o sábado, porque naquele momento ele teve uma coragem sobrenatural, não. É porque ele sabia quem ele servia, não é isso? E ponto, e acabou a história. Ele não terminou o curso de Direito, mas ele é um pai de família com 2 meninas lindas. As 2 servem à igreja. Joana é líder de louvor, minha diretora, faz um trabalho maravilhoso. Jussiara, a vida inteira fez a mesma coisa, um trabalho maravilhoso. E a família deles é uma família que é exemplo para todos aqui na igreja. Porque ele decidiu, lá atrás, não no dia que ele escolheu abandonar o curso, ou não fazer aquela matéria no sábado, mas antes disso, ele decidiu obedecer a Deus, porque ele estudava a lição, ele estudava a Bíblia, ele se colocava aos pés do Senhor em oração, e ele sabia quem ele servia. O recado para a gente é que a gente precisa fazer o básico, e não esperar o dia escatológico da volta do Senhor. A mensagem que tem aqui na Bíblia sobre a vida dos irmãos, dos amigos de Daniel, é que eles não estavam prontos para o dia da fornalha naquele dia. Eles já estavam prontos, há muito tempo. E Deus seja louvado por isso. Nós vamos ouvir uma música que de alguma forma fala essa mensagem para a gente. E eu quero convidar para vocês, se vocês estão nos assistindo, que vocês reflitam nisso, para que amanhã de manhã, hoje mesmo, vocês na verdade decidam viver o básico. Viver a comunhão com Deus, porque certamente isso vai transformar a vida de todos nós, a nos colocarmos firmes no pequeno e no grande desafio. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque até aqui nós estamos na Tua santa presença. Que o Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, possa nos ajudar a entender que o dia da decisão é todos os dias. O dia da decisão é quando a gente decide acordar e buscar o Senhor em primeiro lugar, colocando o joelho no chão e agradecendo em primeiro lugar pela vida e pedindo as bênçãos que o Senhor planejou para as nossas vidas naquele dia. O dia da decisão é quando a gente acorda depois de orar e a gente busca o Senhor no primeiro momento da nossa vida, tentando ali absorver as mensagens que o Senhor tem para a gente na lição da escola sabatina, mas sobretudo na Tua Bíblia. O dia da decisão é quando a gente com o coração cheio da Sua palavra, decide falar para aquela pessoa que passa pela nossa vida sobre o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da decisão é todo dia. E todo dia nós nos preparamos para o dia do Senhor, em que nós seremos desafiados, finalmente, a mostrar de que lado nós estamos. Que o Senhor, ó Pai do céu Todo-Poderoso, coloque em nossos corações essa certeza, e mais do que isso, essa decisão, de que devemos buscá-lo todos os dias, porque nós sabemos que se assim o fizermos, estaremos prontos e preparados. Que o Senhor nos ajude a enfrentar esses dias dessa semana que está se inaugurando agora, de maneira que amanhã, segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira seja somente uma continuidade da decisão que nós tomamos hoje, nesta noite. Que o Senhor, Pai, habite a nossa mente e nosso coração com o Teu Santo Espírito, e que na falta de nossas decisões, o Senhor complete, nos habilitando para que a decisão que nós precisamos tomar seja ajudada pelas mãos poderosas do Senhor. Que o Senhor permaneça conosco, nos dê a alegria de ter a certeza que o Senhor vai permanecer conosco durante toda essa semana. Abençoe a todos que estão aqui na Tua casa, abençoe aqueles que ainda nos assistem pelas redes sociais, nos dando a alegria de sentir a Tua presença
nesses dias que se seguirão. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.